A história de Abigail, a esposa de Nabal, que se tornou esposa de Davi. Examinando a Escritura. Vamos conhecer a história desta mulher que deu 4 conselhos a Davi. E estes conselhos mudou o curso, a trajetória da sua vida. Esta mulher que foi usada por Deus para instruir a Davi com 4 conselhos. Essa história ela vai se percorrer em 1 Samuel capítulo 25. O versículo 2 diz assim: E havia um homem em Maom que tinha posses no Carmelo, e era muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e tosqueava as suas ovelhas no Carmelo. E o homem se chamava Nabal, que quer dizer insensato, e sua mulher se chamava Abigail, meu pai é alegria. E a mulher era inteligente e formosa, mas o homem era grosseiro e inclinando às más ações, e era da linhagem de Caleb de Cão. A história vai se percorrer num período em que Davi estava sendo perseguido por Saul. E Davi, ele andava de deserto em deserto, de caverna em caverna. E a um certo momento Davi encontra alguns pastores. E Davi, como era pastor de ovelha, resolveu com os seus soldados proteger esses pastores. E a Bíblia Sagrada vai chegar a dizer que esses homens de Davi serviram como um muro de proteção para estes pastores. E sabendo de quem eram esses pastores, de quem eram aquelas ovelhas e aquelas cabras, Davi descobre que era de Nabal, um homem muito rico. E na época, Davi estava fugindo de Saul e seus suprimentos estavam assim acabando. E ele manda 10 mensageiros à habitação de Nabal, pedindo ajuda, alimento, já que ele tinha oferecido guarnição, proteção aos seus pastores quando eles estavam pastoreando as suas ovelhas. E na época era uma época de festa, onde se ajudava aqueles que eram necessitados. Mas se chegando aqueles jovens a Nabal disse e desprezou: quem são vocês? Quem é Davi para que eu possa tirar do meu pão, tirar das minhas cabras, que irei alimentar os tosqueadores? Quem é ele? Então, desta maneira, ele é ingrato ao que Davi fez por ele, pelos seus pastores no deserto. E Davi se enfureceu grandemente. E é a fúria de Davi, o que Davi planejava fazer contra Nabal, chegou aos ouvidos de Abigail. É aqui que esta mulher entra na história, dando 4 conselhos a Davi. E estes conselhos irá mudar o curso da sua história, da sua trajetória. Fica aqui comigo até o final e você vai descobrir quais são estes 4 conselhos e por que Davi não mata Saul na sua última oportunidade. Fica aqui comigo no Examinando a Escritura, examinando a vida de Abigail. Davi, Abigail e Nabal. A experiência do perdão e da espera pela vingança de Deus foi um treinamento para o seu encontro com Saul. Se o caso de Nabal não houvesse acontecido, Davi teria matado a Saul. Homens maus nos lugares férteis. Mulher alegre, Abigail, vivendo com um homem triste. Davi o tratava com bênção, embora ele tivesse intranquilidade e fosse morrer em poucos dias. Ele tinha a oportunidade de mudar o seu futuro.
Davi era pastor de ovelha. Por isso ele sabia cuidar das ovelhas dos outros. Por isso que ele ajudou os pastores, os tosqueadores de Nabal. Um homem grosseiro como Nabal e avarento geralmente é mal informado. Era a sua oferta por mais vida e prosperidade. A ingratidão chegou ao seu cúmulo, a ingratidão de Nabote. Era um tempo de festa quando Davi mandou seus mensageiros e, conforme o costume, os necessitados eram presenteados com animais e comida. Porém, ele negligenciou o que Davi tinha feito para ele. A obra da vingança com as suas próprias mãos, Davi iria executar contra Nabal. O homem que ama a mentira não pode dar ouvidos à verdade. A sua esposa foi procurada, a esposa de Nabal, por algum dos seus servos. E o testemunho de Davi e os seus obreiros chegaram até o ouvido de Abigail. Então, ela, sabiamente, oferece e prepara um banquete, uma oferta pela culpa daquelas ovelhas que assim negligenciaram a Davi. A sua oferta pela culpa levando para Davi, pois daquelas ovelhas de Nabal 300 eram do Senhor, daquelas cabras 100 era do Senhor. Então esta mulher inteligente sabe que a oferta deve ir à sua frente, por isso ela envia a oferta à sua frente juntamente com os seus servos nos jumentos. O poder pastoral de Davi. Davi tinha um poder pastoral porque somente um pastor respeita as ovelhas de outro pastor. Ele respeitou a Abigail, mesmo decidido a exterminar toda a semente de Nabal. A mulher inteligente sabe interceder. Abigail, ela deu o primeiro conselho para Davi. Ela disse: não imprima a maldade nem o nome deste homem, no versículo de número 25. O segundo conselho está no versículo 26, quando ela diz: não deve se tomar vingança por si mesmo, pois Nabal é a figura real de todos os seus inimigos. No versículo 27, o terceiro conselho que ela diz: receber a oferta de uma mulher e usá-la com os seus discípulos. No versículo 28, o quarto conselho, ela diz: aprenda a perdoar e receber 3 bênçãos pela obediência, falando para Davi. Se você aprender a perdoar e receber, e você vai receber essas 3 bênçãos pela obediência. Número 1, você terá sua família segura, Davi. Número 2, você vai continuar a lutar as guerras do Senhor, Davi. E a terceira bênção: as iniquidades não permanecerão com ele, serão expiadas. Foi o que aconteceu com Nabal. A grande bênção do perdão, além das anteriores, a sua vida será atada num feixe de longevidade de Deus e os seus inimigos serão munições de Deus. A confirmação de sua promessa é no versículo 30, pela sua intercessora. E o quinto conselho que ela disse é: lance de si os motivos de culpa. Bendita mulher e seu conselho, Abigail. As lições seriam provadas no próximo capítulo, no capítulo de número 26, no seu encontro com Saul.
A oferta que Abigail levou foi aceita e o perdão de Davi para Saul agora e para Nabal é obrigatório. A alegria do homem natural é industrializada e passageira como um remédio que vicia. Sua injustiça não lhe acrescentou vida, o que Nabal fez com Davi. A vida espiritual lhe foi tirada antes da sua vida física. Todo homem morre gradativamente depois de seu pecado, mas Nabal, ele morreu instantaneamente. Mas observe, por que Saul, que vinha há anos fazendo Davi sofrer, não morria, mas Nabal morreu dias depois de seu erro? Negar aquilo que pertence a Deus é uma grande iniquidade. A lição foi atendida por Davi. A vingança pertence ao Senhor. Abigail, tipo da igreja que sobe consigo virgens prudentes, como está em Mateus capítulo 25, do 1 ao 14. A experiência do perdão e da espera pela vingança de Deus foi um treinamento para o seu encontro com Saul. Se o caso de Nabal não houvesse acontecido, Davi teria matado a Saul. E você pode observar no capítulo 26 que Saul ele tira a sua própria vida. Davi teve a oportunidade, mas não tocou no ungido do Senhor. Abigail, uma mulher sábia, formosa, que mudou o curso da trajetória de Davi.